a professora na escola? E aí tem essa questão, né? As professoras primárias têm cara, corpo, cor e atitudes, virtudes pré-determinadas, um pouco que eu já estava antecipando ao dizer desse processo de disciplinarização, né? A professora recém-ingressa na escola, né, pública, cada vez mais se tornando maioria ali naquele contexto, foi também civilizada, disciplinarizada. Então, é claro que a gente pode dizer que ela vai ter, então, cara, corpo, cor, atitudes, virtudes que estão já esperadas, são esperadas, são pré-determinadas, né? E é claro, assim, só para não deixar de dizer isso, é óbvio que as professoras aproveitaram, claro, essa oportunidade, né, que eram essas brechas que se abriam ali para facilitando o ingresso dela no espaço público, né? Só para não deixar de dizer que elas lidaram com o que era ali possível em termos de ampliar a sua autonomia, né? Penosamente conquistada. O Wesley, né, falou em lutas, né? Sim, são lutas, não são de modo nenhum concessões, não é facilmente, né? Que isso se dá em função dessas restrições, né? Aqui a gente fala das restrições ao acesso ao magistério, que vão reforçando essa ideia aqui, né? De que tem uma cara, um corpo, uma cor e tem atitudes que são esperadas, né? Não é obra do acaso nem por falta de condições intelectuais que quase não se vê alunas não brancas nas antigas fotos no Instituto de Educação. A ênfase dada à aparência no magistério vinha institucionalizar a aspiração de nossas elites quanto ao branqueamento da população, aquilo que eu dizia, dessa preocupação, né, aqui tem a imagem das normalistas, essa preocupação de hierarquizar, né, e de delimitar, né, restringir, né, regular, controlar. Né. As normalistas brasileiras no início do século XX, essa imagem está lá também na nossa sala de aula, eu fiz questão de colocar ela aqui porque ela conversa perfeitamente com o que a gente estava dizendo. Né. E com a pesquisa da professora Maria Lúcia Miller. Qual o papel relegado à educação na construção da nação? Isso a gente já está aqui tratando. Né? A ideia de nação e demarcações sociais. Ao ser abolida a escravidão, como eu disse, em seguida a proclamação da República, começa, né, se intensifica essa discussão sobre nação, né, e a partir daquele momento, como formar essa nação. Né? O pano de fundo ainda eram essas concepções, inclusive representações pessimistas sobre a população, devido à composição étnica, aquilo que eu dizia, ideias eugenistas sobre degeneração da raça, né? E essas ideias elas tiveram um lastro aqui no Brasil. As professoras primárias e a construção da nação. Então, qual foi a contribuição da professora para a construção da nação? Né? Que a professora difusão e apresentação do modelo. Né? Foi ela, a professora, que divulgou, a professora primária, que divulgou e ensinou os símbolos e os mitos da nacionalidade, conformou os hábitos e atitudes. Né? E de que formas isso? Ensino de história, moral e cívica, moral e civismo, língua pátria. Né? Aqui a gente já traz, para apontar para essas lutas que a gente estava dizendo, né? Um pouco dessa história da educação feminina, recuperando, como eu disse, até aulas anteriores. Né? O período jesuítico, as mulheres ficam excluídas do sistema de ensino. Né? Eu vou até destacar aqui, que é o artigo da professora Fernanda Fernandes, que está também na nossa aula, sobre a história da educação feminina. Então, as escolas do período colonial, que eram, né,
construídas, né, constituídas pela ordem dos padres, né, nas vilas e cidades, eram voltadas para o público masculino, para a formação de uma elite culta e religiosa, né, mulheres brancas, ricas ou pobres, e as negras escravizadas, indígenas, não tinham acesso. Né? Aí a gente volta lá naqueles dados que a Paula estava destacando aqui, né? Em 1950, ainda 61% das mulheres não sabiam ler e escrever. Né? Então a gente percebe aqui o quanto isso foi lento. Né? Com a reforma educacional pombalina, entre 1570 e 1777, as mulheres tiveram permissão para frequentar salas de aula segregadas. Né? É importante destacar isso. Né? E o magistério público surgiu como possibilidade de trabalho. Né? Durante o período do Império, ainda que as mulheres tenham começado a ter acesso à instrução das primeiras letras, o ensino secundário destinava-se a preparar homens para o ensino superior. Quer dizer, então, as mulheres ficaram excluídas do sistema escolar estabelecido na colônia, quando podiam se educar, o que era educado, né? Quando surgem os conventos, escolas para moças, costura e bordado, boas maneiras, reza, para afastar maus pensamentos, tudo isso estou destacando aqui do texto A História da Educação Feminina, que está lá na aula. Quer dizer, a educação feminina restrita aos cuidados com a casa, com o marido, com filhos. Né? Daí, como eu disse, a importância do magistério como possibilidade de trabalho. Né? Com a implementação das reformas, né, do Marquês de Pombal, que culmina com a expulsão dos jesuítas, né, que surge a escola pública, né, oficial, laica, né, pouco muda na prática. As mulheres têm permissão para frequentar as aulas, né, e aí é que surge o magistério como possibilidade de mercado, mas elas só podem dar aula para moças. Né. Com a vinda da família real, a educação feminina continua a mesma. Né, cuidar do lar era o que se devia ensinar. Durante o Império, ainda que as mulheres tenham começado a ter acesso à instrução das primeiras letras, elas eram desobrigadas de cursar o ensino secundário, né, porque era para preparar apenas os homens. A Lei de Outubro, a gente trabalhou também, né, de 15 de outubro de 1827, as mulheres seguem sendo discriminadas, não têm acesso a todas as matérias que eram ensinadas, né, aos meninos, as consideradas mais racionais, né, geometria. E aí a gente vê como isso se perpetua, né, como ainda há no presente esse tipo de associação, né, de que o menino tem mais aptidões para determinados saberes e que a mulher é menos apta a esses saberes, né, mesmo que a gente perceba, né, que já se deram transformações, né, que isso já se desnaturalizou, de um certo modo a gente ainda percebe algumas continuidades também. Né? As moças foram liberadas para ingressar nos cursos normais e o trabalho feminino ganhou força no final do século XIX, e aí é que vem esse discurso que a gente está dizendo, da vocação da mulher para o magistério, da vocação natural. Né? Mas em que sentido? Né? Em que medida a gente pode dizer que é natural? Será natural ou social e histórica a relação das mulheres com o cuidado de crianças, de doentes, né? Em que medida, a partir do que a gente está refletindo aqui hoje, a gente pode afirmar que isso é natural? Né? Aqui tem alguns dados, né, sobre essa questão da educação feminina no Brasil, que a Paula pode comentar. Eu acho que é interessante a gente pensar, vamos resumindo, né? Primeiro a gente olha para esse processo da feminização do magistério e pensa quais são as problematizações que a gente pode ter. São todas as mulheres que vão para o magistério? Não. É uma parcela de mulheres que sobe ao magistério, né? Como uma ascensão também, um direito de ir e vir desse espaço público, ocupar outras funções que não sejam aquelas do lar, entre aspas. Que isso é trabalho também, viu? Mas é uma outra discussão essa. Agora,
Então, não são todas as mulheres. Então, existem mulheres que não ascendem. Quem são essas mulheres que não estão entrando para esse processo de feminização do magistério? Mulheres, né, a gente está aqui trabalhando com a interseccionalidade, então são mulheres negras que têm maior dificuldade de ascender para essa profissão que está ganhando uma notoriedade no início da República, né? E tudo aquilo que o Márcio trouxe, a construção de nação, a construção de uma ideia de ritualizar os mitos da nação e trazer essa história e trazer também a educação como uma forma também de criar um povo. E aí essa mulher estaria muito ligada a essa imagem. E aí, de outra maneira, a gente olha e vê. Então, quem são as mulheres que estão ascendendo? São todas têm acesso à educação, dentre aquelas que ascendem ao magistério, elas todas têm basicamente as mesmas experiências, ou as mulheres têm condições favorecidas para que elas possam ascender ao magistério na Primeira República. E a gente vai perceber, quando a gente olha para a educação feminina no Brasil, e o Márcio estava colocando bem, né, pontuando, trazendo cada momento, a gente vai ver que o acesso das mulheres à educação ele não é facilitado. É uma contradição, apesar de que elas vão ocupando esse espaço, o acesso não é facilitado. A gente vê isso por várias pesquisas, a gente pode também ver isso, né, observando também um pouco esse trabalho com análises do censo. Então, ó, só para a gente pegar a primeira tabela, pessoas de 5 a 39 anos que recebiam instrução por sexo, segundo grau de instrução. Então, aquelas que recebiam, né, algum tipo de instrução classificar com as classificações de instrução da época, de 1940. Então, homens, vou pegar os percentuais, que é a terceira coluna. Os homens têm homens e mulheres têm dados relativamente parecidos no percentual, se a gente for pegar a terceira coluna e a última coluna da direita. Tem percentuais parecidos nos dados relacionados a ensino elementar e médio, que a gente pode aí colocar na base ensino elementar, né, saber ler e escrever, enfim, vamos dizer, entre aspas, o fundamental e o médio. Mas homens e mulheres estão aí, 51,6% homens no ensino elementar e 48,4% mulheres no ensino elementar. Então, qual é a diferença? A diferença maior vai ser no ensino superior na década de 40. 81% dos homens estão ocupando esse ensino superior, enquanto que 19% é ocupado por mulheres. E isso tem desdobramentos, né? Então, as mulheres, elas conseguem ascender algum tipo de instrução, elas conseguem ascender algum tipo de educação, né, do ponto de vista social, mas elas não conseguem transcender facilmente, né, com os dados de 40 a um nível superior, ou seja, o nível de especialização e o nível de quantidade de informações e experiências que essas mulheres estão tendo no espaço público, ele é reduzido. Aí a gente vai ver, então, na década de 60, como isso acontece. Então, e aí já tem uma certa diferença, mas essas diferenças são do censo, tá? Então, médio ciclo 1, a gente bota aí bem, elementar e médio ciclo 1, a gente bota aí bastante aspas ao ensino fundamental, médio ciclo 2 seria o ensino médio e superior. Então, seria o acesso a cursos superiores, como a gente imagina hoje. Então, homens, eles têm, mais ou menos, eles guardam a mesma relação com as mulheres entre o elementar e o médio ciclo 1 e médio ciclo 2. Existem diferenças percentuais muito pequenas, mas então as diferenças permanecem com acesso ao nível superior. Então, isso já na década de 60, que então a gente vai perceber na literatura feminista que a partir da década de 60 e 70 há um ingresso das mulheres maior, principalmente mulheres brancas, para os cursos de ensino superiores.